Eu gosto de citar esse versículo, que é o Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Bem, o que é depressão? Nós não temos uma definição fundamentalmente rígida, porque há muitas teorias acerca do porquê da depressão. A depressão pode ser por isso e por aquilo outro. Na ciência médica, há muitas teorias. Nas ciências humanas, na psicologia, cada corrente da psicologia apresenta um postulado teórico para falar acerca da depressão. Então nós não temos uma definição fundamentalmente rígida. Ó, depressão é isso, por causa disso, por causa daquilo e acabou. Não existe. Cada vez mais há uma descoberta nova, cada dia tem um dado novo, e dependendo do ângulo da ciência, ela traz uma informação nova. Entre tantas definições acerca da depressão, uma que eu achei interessante, é a que eu vou dar para vocês aqui. É a perda profunda do humor por questões de tristeza e sofrimento moral. A perca profunda do humor por questões de tristeza e sofrimento moral. Numa linguagem mais comum para você entender o que é a depressão, eu vou usar uma coisa que você vê em estrada. De vez em quando você está viajando e tem uma placa na pista: depressão a 500 metros. Você já viu essas placas na pista? Quando você está viajando numa estrada, né? Depressão na pista significa que a estrada está no nível normal e que ela vai ter uma descida, ela vai ter uma caída. Então, depressão na pista significa a saída da normalidade do nível da estrada para um nível inferior. E numa linguagem mais comum, depressão é isso: é você sair de um nível normal do seu estado de equilíbrio emocional para um estado inferior. Uma linguagem bem ralinha para você entender essa questão da depressão. No meio das ciências humanas, o pessoal diz, tudo que eu for falar que tem um termo técnico, eu dou uma explicação para você. O pessoal diz que a depressão é o resfriado da psicopatologia. O que é isso? A depressão é o resfriado da psicopatologia. Resfriado é uma coisa comum, certo? Todo mundo tem resfriado. A psicopatologia é a parte da psicologia que faz os diagnósticos das doenças emocionais e das doenças do psiquismo humano. Então, o psicopatologista, aquele que faz os diagnósticos para encaminhar ou para um psicólogo mesmo, ou até para um psiquiatra, ou para quem quer que seja da área, né? Ele faz os diagnósticos. Então o pessoal diz que a depressão é o resfriado da psicopatologia, porque é comum a depressão. Muita gente passa por depressão. Eu poderia falar de diversos tipos de depressão, porque existem vários. Vou citar 3 aqui. Há uma depressão que é chamada de depressão endógena. Numa linguagem mais popular, é uma depressão de origem interna. Isso é, problemas com as reações químicas do organismo, uma questão do funcionamento das glândulas, a mulher no período da menopausa, problemas no ciclo menstrual, uma tensão pré-menstrual, leva uma mulher à depressão. É o que nós chamamos de depressão endógena. É por problemas internos, exclusivamente, aqueles problemas que têm uma patologia, tem algum problema no funcionamento do organismo, que não está indo bem e que poderá levar a pessoa à depressão. Há uma outra depressão, que é chamada depressão psicótica. É uma coisa muito perigosa. Um sofrimento intenso, violentíssimo, pode levar a pessoa à perca do controle da realidade. E a pessoa pode ser levada até a morte. E ela pode ser levada à sua autodestruição, suicídio, por esse tipo de depressão. E também tem uma outra depressão, que é chamada depressão reativa. A própria palavra está dizendo, é uma reação
há diversos fatores. Eu vou escolher alguns para você entender. Essa é uma depressão super comum, chamada de depressão reativa. Principais causas da depressão, entre tantas, da depressão reativa, são geralmente por fatores externos, fora daquilo que está dentro de mim, do meu ser. Indecisões, injustiça, perdas e relacionamentos. Entre tantos aspectos, eu estou citando aqui 4. Uma pessoa injustiçada pode levar, como uma reação, ele entrar no túnel da depressão, por uma injustiça, por perdas de qualquer tipo de perda, perda de parente, perda de emprego, perda sei lá de quê. A pessoa pode levar uma indecisão, e a pessoa perdeu uma oportunidade na vida, e relacionamentos. É uma coisa tremenda. Ódio, ciúme, inveja e um monte de coisa fruto de relacionamento. Bem, intensidade de uma depressão. A gente tem 2 níveis. Ou elas são crônicas, isto é, elas são longas, mas a intensidade delas é menor, ou ela é aguda, é uma intensidade forte, mas é curta. Sintomas de uma pessoa depressiva. Eu estou fazendo uma introdução para você ter uma ideia do que é depressão, e eu vou trazer aqui para a luz da Bíblia. Aguenta um pouquinho. Sintomas, não vou citar todos, vou citar alguns sintomas de uma pessoa depressiva. Perca do sono ou sono perturbado. Choro constante. Perca da fome. Um não investimento ou uma coisa que nós dizemos um desinvestimento. A pessoa não investe em si mesma. Ela se acha mais miserável, a mais chata, a pior pessoa, o mais desgraçado, o mais terrível. É um desinvestimento a respeito dela mesma. Desânimo profundo. São alguns entre tantos sintomas de uma pessoa depressiva. Aí vem uma pergunta que deve estar na mente, no coração e na língua de você que está aqui e você, querido, que está me assistindo pelo programa Renascer. Pode um servo de Deus entrar em depressão? Pode um verdadeiro cristão passar pela depressão? Então eu vou te responder. Vou te responder e vou dizer por quê. Sim, pode. Pode. Eu vou te mostrar por que pode. Primeiro, uma questão de humanidade. Você não deixou de ser ser humano. É um problema sério no nosso meio as pessoas pensarem que já estão no estado de santidade. Esquecem que estão no processo de santificação. Santidade só em Deus e só no céu. Aqui é processo de aperfeiçoamento. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai ter tribulações e adversidades. Você é ser humano, se eu te der um beliscão, vai dar um gritinho que eu sei que vai dar. E aquelas irmãs que têm aquelas unhas finíssimas, aparadas, se ela pegar assim a tua pelezinha, uma reação humana. Uma reação humana, normal. Você é um ser humano. Sabe o que é o nosso problema? É que nós, por pura falta de conhecimento, atribuímos as doenças emocionais a Satanás. Você admite que uma pessoa que esteja com fígado, com problema, ou ele toma remédio, ou Jesus cura, ou se for grave ele tem que ser operado. Você concorda comigo? Concorda? Sim. Você que também concorda que se uma pessoa tiver um problema de coração, ou Jesus cura, ou ele toma remédio, e dependendo da gravidade ele tem que ser operado. Sim ou não? Isso é verdade. Você concorda que uma pessoa que tem um problema de estômago, se Jesus não curar, ou ele tem que tomar remédio, ou se for uma doença grave, ele vai ter que ser operado, correto? Agora, quando trata de doenças emocionais, é o diabo. Simplesmente o diabo. Não. Você é um ser psicossomático, é mente e corpo. Você é parte matéria e parte espiritual. Você tem emoções, você sente, você percebe. O homem é uma pessoa, e para ser pessoa tem uma tríade. Tem que ter inteligência, vontade própria e sentimentos. Então, primeiro por uma questão de humanidade, porque o próprio Jesus fala em Mateus 5,45, que Deus fez com que o sol se levante
sobre bons e maus, e chuva desça sobre justos e injustos. As coisas desse mundo terreno, ela tanto acontece a nível do ser humano comum, como daquele que serve a Deus. Segundo, é evidente que o diabo, que tem um ardil psicológico terrível, ele percebe quando você está desanimado, derrotado e arrasado, e ele vai chegar para jogar pesado. Não tenha dúvida disso. Ele vai jogar pesado. Mas não significa exclusivamente que a origem da depressão é uma possessão demoníaca. Não significa. Ele vai chegar porque ele sabe que o que comanda o seu ser é o seu psiquismo. E se ele conseguir derrotar você no seu psiquismo, você vai ser um derrotado total. E eu quero te dar um conselho para você fazer igual a Jesus. Não deixa o diabo ter a última palavra na tua vida. Lembra da tentação em Mateus capítulo 4? O diabo chumba em cima de Jesus. Jesus, pancada em cima dele. É para cá e toma, para cá e para lá. Até que Jesus falou, vai-te Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Não deixa o diabo ter a última palavra na sua vida. Diga para ele, olha diabo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha diabo, eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha diabo, graças a Deus que me dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixa ele ter a última palavra na sua vida.